De onde vinha a força desproporcional desse homem? Ele era considerado um herói lendário do povo hebreu, capaz de feitos inimagináveis. Sansão enfrentou um leão feroz sozinho, com as próprias mãos, e o rasgou ao meio como se fosse um cabrito. Armado apenas com uma queixada de jumento, ele derrotou centenas de inimigos, transformando-se em um verdadeiro campeão de Israel. Sua coragem e poder desafiavam a lógica, deixando todos ao seu redor maravilhados e temerosos. Quer saber mais sobre essa história fascinante e descobrir o segredo por trás de tanta força? Continue comigo e mergulhe nessa incrível história de Sansão, o herói invencível que desafiou os limites da força humana. O povo de Israel voltou a desagradar a Deus, e por isso ele os entregou ao domínio dos filisteus por 40 anos. Nesse período, havia um homem chamado Manoá, que vivia na cidade de Zorá, pertencente à tribo de Dan. Manoá e sua esposa não tinham filhos, pois ela era estéril. Um dia, o anjo de Deus apareceu à esposa de Manoá e disse: "Sei que você não tem filhos, mas ficará grávida e dará à luz um filho. Contudo, deve ter cuidado. Não beba vinho nem bebida forte, e não coma nada impuro, pois o menino será consagrado a Deus como nazireu desde o seu nascimento. Não corte o cabelo dele, pois ele será destinado a libertar Israel dos filisteus." Maravilhada e atônita, a mulher contou ao marido o que havia ocorrido. Um homem de Deus, cuja aparência era semelhante à de um anjo, apareceu a mim. Ele disse que estou grávida de um menino e que devo evitar vinho, bebida forte e alimentos impuros, pois o menino será consagrado a Deus desde o nascimento até a morte. Intrigado, Manoá orou a Deus, pedindo que o homem de Deus voltasse para ensinar-lhes como deveriam criar o menino. Deus ouviu a oração de Manoá, e o anjo voltou a aparecer à mulher, que correu imediatamente para chamar o marido. Manoá perguntou ao anjo o que deveriam fazer com o menino e como deveriam criá-lo. O anjo respondeu: "Sua esposa deve seguir todas as instruções que eu lhe dei. Não deve comer nada que venha da videira, nem beber vinho ou bebida forte, e não deve comer nada impuro. O menino deve ser consagrado a Deus desde o nascimento e não deve cortar o cabelo." Manoá então convidou o anjo para ficar e disse que prepararia um cabrito. O anjo recusou a comida e respondeu: "Mesmo que eu ficasse, não poderia comer a sua comida. Mas se você quiser fazer uma oferta queimada, ofereça-a a Deus." Manoá, sem saber que estava falando com o anjo de Deus, perguntou o nome dele para que pudesse homenageá-lo quando suas palavras se cumprissem. O anjo respondeu: "Por que você pergunta pelo meu nome? É maravilhoso demais para ser compreendido." Manoá sacrificou o cabrito e a oferta de cereal a Deus, e o anjo subiu ao céu em meio às chamas do altar. Manoá e sua esposa, prostrados, perceberam que era realmente o anjo de Deus e temeram por suas vidas. Manoá disse à sua esposa: "Certamente morreremos, pois vimos Deus." Mas ela respondeu: "Se Deus quisesse nos matar, não teria aceitado a nossa oferta queimada e a oferta de cereal, nem nos teria revelado todas essas coisas e anunciado o nascimento da criança." A mulher deu à luz um menino e o chamou de Sansão. O menino cresceu e foi abençoado por Deus, e o Espírito de Deus começou a agir nele. Desde cedo, Sansão demonstrou uma força extraordinária, que deixava todos ao seu redor impressionados. Já adulto, Sansão decidiu se casar com uma mulher filisteia de Timna, apesar da desaprovação de seus pais. Eles disseram: "Não há uma mulher entre as nossas parentes ou entre todo o nosso povo que você possa escolher? Por que você deve ir aos filisteus, que não são circuncidados, para se casar?" Mas Sansão insistiu: "Vão buscá-la para mim, pois é ela que eu quero." Seus pais não sabiam que essa decisão fazia parte do plano de Deus para criar uma oportunidade contra os filisteus, que dominavam Israel naquela época. Em uma de suas viagens a Timna, um leão jovem veio rugindo em direção a Sansão. O Espírito de Deus se apoderou de Sansão, e ele rasgou o leão com as próprias mãos, como se fosse um cabrito, mas não contou a seus pais o que havia feito. Mais tarde, ao voltar para buscar sua noiva, ele fez um desvio para ver o cadáver do leão e encontrou um enxame de abelhas e mel dentro dele. Sansão pegou um pouco do mel, comeu e deu aos seus pais, mas não revelou de onde vinha o mel. Durante a festa de casamento, que durou 7 dias, Sansão propôs uma charada aos filisteus.
Do que come saiu comida, do forte saiu doçura. Ele apostou com eles que, se conseguissem resolver a charada dentro dos 7 dias, ele lhes daria 30 peças de linho e 30 roupas festivas. Caso contrário, eles teriam que dar a ele o mesmo. 3 dias se passaram e os filisteus não conseguiram resolver a charada. No 4º dia, eles ameaçaram a esposa de Sansão, dizendo que queimariam ela e a casa de seu pai se não descobrisse a resposta. Desesperada, ela começou a chorar e a implorar a Sansão para que revelasse o segredo. Sansão resistiu, mas no 7º dia, cansado da insistência dela, finalmente revelou a resposta. Ela imediatamente contou aos filisteus. No 7º dia, antes do pôr do sol, os homens da cidade disseram a Sansão: "O que é mais doce que o mel? O que é mais forte que o leão?" Sansão respondeu: "Se vocês não tivessem arado com a minha novilha, não teriam solucionado a charada." Furioso, ele desceu a Ascalon, matou 30 homens, tirou suas roupas e as entregou aos que haviam resolvido a charada. Depois, voltou para a casa de seu pai, e sua esposa foi dada ao seu padrinho de casamento. Mais tarde, durante a colheita de trigo, Sansão foi visitar sua esposa e levou um cabrito como presente. Ele disse: "Vou ao quarto da minha mulher." Mas o pai dela não o deixou entrar e disse: "Eu pensei que você a odiava. Por isso, ela foi dada ao seu padrinho de casamento. Mas sua irmã mais nova é mais bonita. Por que você não se casa com ela?" Sansão respondeu: "Desta vez não me responsabilizo pelo que farei aos filisteus." Ele conseguiu reunir 300 raposas, amarrou-as aos pares pela cauda e prendeu uma tocha nas caudas de cada par. Depois, soltou as raposas nas plantações dos filisteus, queimando todos os feixes de cereais, vinhas e olivais. Os filisteus, ao saberem quem havia feito isso e o motivo, subiram e queimaram a mulher de Sansão e o pai dela. Sansão, furioso, jurou vingança e os matou sem misericórdia, realizando um verdadeiro massacre. Depois, ele se refugiou na caverna da rocha de Etã. Os filisteus acamparam em Judá, dispostos a atacar Leí. Os homens de Judá perguntaram: "Por que vocês estão contra nós?" Eles responderam: "Estamos à procura de Sansão. Queremos capturá-lo para retribuir o que ele fez conosco." 3.000 homens de Judá foram até a caverna da rocha de Etã e disseram a Sansão: "Não percebe que os filisteus já nos ameaçam e dominam? Por que você está piorando a situação?" Ele respondeu: "Eu apenas dei o troco. Fiz com eles o que eles fizeram comigo." Eles disseram: "Viemos para prendê-lo e entregá-lo aos filisteus." Sansão respondeu: "Prometam que vocês não vão me matar." Eles prometeram: "Nós apenas vamos prendê-lo e entregá-lo aos filisteus." Eles amarraram Sansão com cordas novas e o tiraram da caverna. Quando se aproximaram de Leí, os filisteus vieram ao encontro deles com gritos de euforia. Então, o Espírito de Deus veio sobre Sansão com grande poder. As cordas que prendiam seus braços se romperam como fios de linho queimados, e as correias caíram de suas mãos. Ele apanhou uma queixada de jumento ainda fresca, e com ela matou 1.000 homens. Depois, Sansão disse: "Com a queixada de um jumento fiz deles um montão de jumentos. Com a queixada de um jumento matei 1.000 homens." Terminando de falar, jogou a queixada fora e deu ao lugar o nome de Ramate-Leí, que significa Monte da Queixada. Depois disso, Sansão sentiu uma sede terrível e suplicou a Deus: "Agora vou morrer de sede e cair nas mãos dos incircuncisos." Então, Deus abriu uma rocha em Leí, da qual jorrou água. Sansão bebeu, recobrou o ânimo e se fortaleceu. A fonte foi chamada de En-Hacoré, que significa fonte de quem clama, e está lá até hoje. Sansão governou Israel por 20 anos durante o período da opressão dos filisteus. Certa vez, Sansão foi a Gaza, onde encontrou uma prostituta e passou a noite com ela. A notícia correu pela cidade, e os homens formaram um grupo para emboscá-lo na entrada da cidade, esperando para atacá-lo ao amanhecer. Mas Sansão ficou deitado até a meia-noite. Depois, se levantou, arrancou os portões da cidade com os batentes e os carregou até o topo da colina que fica em frente a Hebrom. Depois disso, ele se apaixonou por uma mulher chamada Dalila, do vale de Soreque. Os líderes filisteus foram até ela e disseram: "Convença Sansão a revelar o segredo de sua grande força e como podemos vencê-lo e prendê-lo. Cada um de nós dará a você 1.100 peças de prata." Dalila começou a tentar descobrir o segredo da força de Sansão. Ela perguntou: "Por favor,
Me diga o segredo de sua grande força e como você pode ser amarrado e subjugado. Sansão respondeu: Se me amarrarem com 7 cordas de arco novas, que ainda não secaram, perderei a minha força e me tornarei como qualquer outro homem. Os líderes filisteus trouxeram a Dalila 7 cordas de arco novas, e ela o amarrou com elas. Com homens escondidos no quarto, ela gritou: Sansão, os filisteus estão atacando! Mas ele rompeu as cordas como se fossem fios de linho queimados, e sua força não foi descoberta. Dalila disse a Sansão: Você me fez de tola, mentiu para mim. Agora, por favor, me diga como você pode ser subjugado. Ele respondeu: Se me amarrarem com cordas novas que nunca foram usadas, perderei a minha força e me tornarei como qualquer outro homem. Dalila então pegou cordas novas e o amarrou com elas. Com homens escondidos no quarto, ela gritou: Sansão, os filisteus estão atacando! Mas ele rompeu as cordas de seus braços como se fossem fios. Dalila disse a Sansão: Até agora você tem me enganado e mentido para mim. Diga-me como você pode ser subjugado. Ele respondeu: Se você tecer as 7 tranças do meu cabelo no tear e fixá-las com o pino, perderei a minha força e me tornarei como qualquer outro homem. Enquanto ele dormia, Dalila pegou as 7 tranças do cabelo dele, as teceu no tear e as fixou com o pino. Novamente ela gritou: Sansão, os filisteus estão atacando! Ele despertou do sono e arrancou o pino do tear e o tecido. Dalila então lhe disse: Como você pode dizer que me ama se você não confia em mim? Esta é a 3ª vez que você me faz de tola e não me revelou o segredo da sua grande força. Ela o importunou até que, cansado ao extremo, Sansão finalmente abriu o coração e lhe contou: Nunca passou navalha na minha cabeça, pois sou nazireu consagrado a Deus desde o nascimento. Se a minha cabeça fosse raspada, a minha força me deixaria, e eu me tornaria tão fraco como qualquer outro homem. Vendo que ele lhe havia contado tudo, Dalila enviou um mensageiro aos líderes filisteus dizendo: Voltem, ele me contou tudo. Eles voltaram, trazendo a prata com eles. Dalila fez Sansão dormir no seu colo, e depois de chamar um homem para cortar as 7 tranças do cabelo dele, começou a subjugá-lo, e sua força o deixou. Então ela gritou: Sansão, os filisteus estão atacando! Ele despertou do sono e pensou: Sairei como antes e me livrarei. Mas ele não sabia que o Senhor o havia deixado. Os filisteus o prenderam, vazaram seus olhos e o levaram para Gaza, onde o amarraram com correntes de bronze e o colocaram para girar um moinho na prisão. Mas o cabelo de Sansão começou a crescer novamente depois de raspado. Os líderes filisteus se reuniram para oferecer um grande sacrifício ao seu deus Dagom e celebrar dizendo: Nosso Deus nos entregou Sansão, nosso inimigo, em nossas mãos. Quando o povo o viu, louvou seu Deus dizendo: Nosso Deus nos entregou nosso inimigo, o destruidor de nossa terra, aquele que multiplicou nossos mortos. Em seu júbilo, eles disseram: Tragam Sansão para nos divertir. Então, trouxeram Sansão da prisão, e ele os divertiu. Quando o colocaram entre as colunas, Sansão disse ao servo que o segurava pela mão: Ponha-me onde eu possa tocar as colunas que sustentam o templo, para que eu me apoie nelas. O templo estava cheio de homens e mulheres. Todos os líderes dos filisteus estavam lá, e no telhado havia cerca de 3.000 homens e mulheres vendo Sansão se divertir. Sansão orou ao Senhor: Soberano Senhor, lembra-te de mim. Ó Deus, peço-te que me des força mais uma vez e me deixes vingar-me dos filisteus por causa dos meus 2 olhos. Então, Sansão agarrou as 2 colunas centrais que sustentavam o templo, apoiando-se nelas, e disse: Que eu morra com os filisteus. E com toda a sua força, ele as empurrou, e o templo desabou sobre os líderes e sobre todo o povo que ali estava. Assim, na sua morte, Sansão matou mais pessoas do que em toda a sua vida. Os irmãos e toda a família de Sansão desceram para buscar seu corpo. Eles o levaram de volta e o sepultaram entre Zorá e Estaol, no túmulo de Manoá, seu pai. Sansão havia governado Israel por 20 anos. Sansão, com toda a sua força e coragem, é uma prova viva de como Deus se lembra dos seus em momentos de apuros. Mesmo nos momentos mais difíceis, quando parecia que tudo estava perdido, Deus renovou suas forças e o guiou para a vitória. Isso nos mostra que, independentemente dos desafios que enfrentamos, podemos confiar que Deus nunca nos abandona. Ele está sempre presente,
pronto para nos dar a força necessária para superar qualquer obstáculo. Sansão é a lembrança de que, com fé, somos capazes de grandes feitos.